Introdução aos livros de 1º e 2ª Crônicas. Autoria. A questão da autoria de 1º e 2ª Crônicas ocupa lugar de destaque nos estudos introdutórios desses livros, especialmente porque eles representam uma das mais elaboradas interpretações teológicas da história de Israel no período pós-exílico. A tradição judaica antiga frequentemente atribui a autoria ao sacerdote e escriba Esdras. Essa atribuição foi amplamente aceita tanto no judaísmo quanto em parte da tradição cristã primitiva. A associação com Esdras baseia-se principalmente nas semelhanças linguísticas, teológicas e estilísticas entre os livros de Crônicas, Esdras e Neemias. Além disso, os livros compartilham interesse comum pela adoração no templo, pela pureza religiosa, pelas genealogias e pela restauração da comunidade após o exílio babilônico. Apesar da força da tradição antiga, muitos estudiosos contemporâneos preferem falar de um cronista anônimo em vez de identificar diretamente Esdras como autor. A razão principal para essa cautela é a ausência de qualquer declaração explícita dentro do texto que identifique seu escritor. Além disso, embora existam semelhanças entre Crônicas e Esdras e Neemias, há também diferenças significativas que dificultam a atribuição definitiva de uma única pessoa. O autor demonstra conhecimento extraordinário das tradições históricas, dos registros genealógicos e da organização levítica e das instituições religiosas de Israel. A análise literária revela que o cronista utilizou extensivamente fontes anteriores. Grande parte do material dos livros de Crônicas deriva dos livros de Samuel e Reis. O autor não simplesmente copia essas fontes. Ele organiza, seleciona e interpreta de acordo com seus objetivos teológicos. Além disso, menciona diversas obras históricas atualmente perdidas, incluindo registros proféticos e anais reais. Isso demonstra que o escritor tinha acesso à ampla biblioteca de tradições históricas e religiosas preservadas pela comunidade judaica. O perfil do autor sugere alguém profundamente envolvido com o culto do templo e com as questões religiosas da comunidade restaurada. Seu interesse pelos levitas, pelos sacerdotes, pelos músicos do templo e pelas práticas litúrgicas é muito mais intenso do que o encontrado em Samuel e Reis. Essa característica levou muitos estudiosos a concluir que o cronista provavelmente pertencia a círculos sacerdotais ou levíticos, ligados ao segundo templo em Jerusalém. Sua preocupação central não é apenas narrar a história, mas fortalecer a identidade religiosa do povo. Embora a identificação com Esdras permaneça possível e continue sendo defendida por muitos intérpretes conservadores,
A posição acadêmica predominante reconhece a figura de um autor ou redator anônimo, conhecido simplesmente como cronista. O mais importante não é determinar sua identidade exata, mas compreender seu propósito, reinterpretar a história de Israel para uma comunidade que precisava redescobrir sua identidade espiritual após uma das maiores crises de sua existência nacional. Data de composição. A data de composição dos livros de crônicas está intimamente ligada ao contexto do período pós-exílico. Diferentemente dos livros de Samuel e Reis, que foram produzidos durante ou logo após os acontecimentos narrados, os livros de crônicas refletem claramente uma perspectiva posterior. O autor escreve olhando para toda a história de Israel, desde Adão até o decreto de Ciro, interpretando os eventos à luz das necessidades espirituais da comunidade restaurada. A maioria dos estudiosos situa a composição entre os séculos 5 e 4 a.C., durante o domínio do Império Persa sobre a Palestina. Essa conclusão baseia-se em evidências linguísticas, históricas e teológicas. O hebraico utilizado apresenta características típicas do período pós-exílico. Além disso, o livro demonstra conhecimento das instituições religiosas que se desenvolveram após o retorno dos exilados da Babilônia. O interesse pela organização sacerdotal e pela vida do templo corresponde exatamente às preocupações daquele período. Outro argumento importante encontra-se na genealogia apresentada em 1 Crônicas. Algumas listas genealógicas parecem estender-se até várias gerações após o exílio, sugerindo uma data relativamente tardia para a redação final. Embora seja possível que essas genealogias tenham sido atualizadas posteriormente, muitos estudiosos entendem que elas refletem o contexto histórico do próprio autor. Isso aponta para uma composição ocorrida quando a comunidade judaica já estava estabelecida novamente em Judá. O contexto persa também ajuda a explicar diversas ênfases teológicas do livro. A comunidade judaica restaurada enfrentava desafios relacionados à sua identidade nacional, religiosa e cultural. Não possuíam independência política, nem um rei de linhagem davídica governando em Jerusalém. O cronista responde a essa situação, enfatizando a continuidade das promessas divinas e a importância do templo como centro da vida nacional e espiritual. A melhor data para a composição dos livros de crônicas situa-se provavelmente entre 450 e 350 a.C. Nesse período, a comunidade judaica estava reconstruindo sua identidade após o exílio. O cronista escreveu para fortalecer a fé do povo, lembrando de suas origens, de suas promessas e de seu chamado como povo da aliança. Sua obra tornou-se instrumento fundamental para a preservação da memória histórica e da esperança religiosa de Israel. Os destinatários.
Os destinatários originais dos livros de 1º e 2º Crônicas eram judeus do período pós-exílico, que viviam em Judá após o retorno da Babilônia. Essa comunidade enfrentava circunstâncias extremamente difíceis. Embora tivesse retornado à Terra Prometida, continuava sob domínio estrangeiro. Jerusalém havia sido reconstruída apenas parcialmente. A população era reduzida e as promessas gloriosas associadas ao reino davídico pareciam distantes. O povo precisava compreender seu lugar dentro da história da redenção. O cronista dirige-se a uma geração que não havia experimentado diretamente os grandes eventos da monarquia israelita. Os leitores viviam séculos após os reinados de Davi e Salomão. Para muitos deles, as glórias do passado existiam apenas na memória coletiva preservada pelas Escrituras. O autor procura conectar essa comunidade ao seu patrimônio histórico, demonstrando que as promessas de Deus permaneciam válidas, apesar das circunstâncias difíceis do presente. Além disso, os destinatários enfrentavam desafios relacionados à identidade religiosa. O exílio havia levantado questões profundas sobre a fidelidade divina, a validade da aliança e o futuro da nação. O cronista responde mostrando que Deus permaneceu fiel ao longo da história de Israel, mesmo quando o povo falhou repetidamente. A narrativa oferece a interpretação da história, que combina julgamento divino e esperança de restauração. Outro grupo importante entre os destinatários era constituído pelos líderes religiosos da comunidade restaurada. Sacerdotes, levitas e outros responsáveis pelo culto desempenham um papel central na obra. O autor procura fortalecer a importância dessas instituições, demonstrando sua continuidade com as práticas estabelecidas por Davi e Salomão. Dessa forma, legitima a organização religiosa do Segundo Templo. Os livros também destinavam-se às gerações futuras. O cronista compreendia que a preservação da identidade nacional dependia da transmissão da memória histórica e da fidelidade à aliança. Sua obra funciona como um instrumento pedagógico destinado a ensinar ao povo quem eles eram, de onde vieram e qual era a sua missão diante de Deus. Assim, Crônicas tornou-se uma ponte entre o passado glorioso de Israel e as esperanças futuras da comunidade pós-exílica. O propósito dos livros. O propósito central é reinterpretar a história de Israel para encorajar e fortalecer a comunidade pós-exílica. Diferentemente dos livros de Samuel e Reis, que enfatizam as causas do exílio, o livro de Crônicas concentra-se nas possibilidades de restauração. O autor não ignora os pecados do passado, mas escolhe destacar aspectos da história que oferecem esperança ao povo. Seu objetivo é mostrar que Deus continua fiel às suas promessas.
Outro propósito central consiste em enfatizar a importância da adoração e do templo. O cronista apresenta Davi não apenas como rei, mas como organizador do culto nacional. Grande parte da narrativa concentra-se nos preparativos para a construção do templo e na organização dos sacerdotes e levitas. O templo aparece como centro da vida nacional e espiritual, para uma comunidade cuja identidade estava profundamente ligada ao segundo templo. Essa ênfase possuía enorme relevância. O autor também procura reafirmar a importância da dinastia davídica. Embora não houvesse rei descendente de Davi governando em Jerusalém, as promessas feitas por Deus à casa de Davi pertenciam fundamentais para a esperança nacional. O cronista apresenta Davi de maneira extremamente positiva, enfatizando seu papel na preparação do templo e sua fidelidade ao Senhor. Essa perspectiva alimentava expectativas futuras relacionadas ao cumprimento das promessas davídicas. Outro objetivo importante é demonstrar o princípio da retribuição divina. O autor frequentemente mostra que a obediência produz bênção, enquanto a desobediência resulta em julgamento. Reis fiéis prosperam, governantes infiéis enfrentam dificuldades. Embora essa teologia não explique toda a complexidade da experiência humana, ela oferece importante estrutura interpretativa para a comunidade pós-exílica que buscava compreender seu passado. O livro procura promover unidade nacional e religiosa. As genealogias iniciais conectam toda a história humana à história de Israel. O autor enfatiza repetidamente a importância de Judá, Jerusalém, o templo e a adoração ao Senhor. Seu propósito é reunir uma comunidade fragmentada em torno de sua identidade comum como povo da aliança. O contexto histórico. O contexto histórico dos livros de crônicas é o período pós-exílico, uma época de reconstrução e redefinição nacional. Após décadas de exílio na Babilônia, grupos de judeus começaram a retornar à Palestina sob autorização do Império Persa. A restauração não correspondeu às expectativas gloriosas anunciadas por muitos profetas. A comunidade era pequena, economicamente frágil e politicamente subordinada. A reconstrução do templo representou um dos acontecimentos mais importantes desse período. O segundo templo tornou-se símbolo da continuidade da relação entre Deus e seu povo. Muitos judeus que se lembravam do Templo de Salomão consideravam a nova estrutura modesta em comparação com a antiga glória. Nesse contexto, o cronista procura destacar a importância espiritual do templo como centro da presença divina. A ausência de um rei davídico constituía outro desafio significativo. Durante séculos, a monarquia havia sido elemento central da identidade nacional. Agora, a comunidade vivia sob domínio persa e era governada por autoridades estrangeiras ou representantes locais.
Essa situação levantava perguntas sobre o futuro das promessas feitas a Davi. O cronista responde enfatizando a permanência dessas promessas, apesar da ausência momentânea de um rei. O contexto social também era complexo. Judeus retornados precisavam reconstruir cidades, reorganizar instituições religiosas e redefinir suas relações com populações vizinhas. Conflitos internos e externos dificultavam o processo de restauração. A preservação da identidade religiosa tornou-se prioridade fundamental. Nesse cenário, a memória histórica desempenhava papel decisivo. Além disso, o período persa foi marcado por relativa estabilidade política em comparação com os séculos anteriores. Essa estabilidade permitiu o desenvolvimento de instituições religiosas, a preservação das tradições escritas e a reflexão teológica sobre a história nacional. O livro de Crônicas emerge exatamente dentro desse ambiente, oferecendo interpretação do passado destinada a orientar o presente e inspirar o futuro. Estrutura literária. A estrutura literária de 1º e 2º Crônicas revela a organização cuidadosamente planejada. Embora originalmente constituíssem uma única obra, foram posteriormente divididos em 2 livros. A narrativa apresenta unidade temática clara e segue uma progressão que conduz desde a criação da humanidade até o retorno dos exilados. A primeira grande seção está em 1 Crônicas, capítulos 1 a 9. Consiste em extensas genealogias. Muitos leitores modernos consideram essas listas difíceis, mas elas desempenham um papel fundamental na teologia do livro. As genealogias conectam a comunidade pós-exílica à história universal e à herança de Israel. Demonstram continuidade entre passado e presente, legitimando a identidade do povo restaurado. A segunda seção está em 1 Crônicas, capítulos 10 a 29. Concentra-se no reinado de Davi. Diferentemente de Samuel, o cronista omite muitos episódios negativos da vida de Davi, enfatizando principalmente sua contribuição para o estabelecimento do culto e a preparação do templo. O rei aparece como modelo ideal de liderança e fidelidade. A terceira seção está em 2 Crônicas, capítulo 1 a 9. Descreve o reinado de Salomão. O foco principal não está em sua sabedoria política ou prosperidade econômica, mas na construção e dedicação do templo. O autor apresenta esse evento como o ponto culminante da história nacional. O templo torna-se símbolo da presença divina e da identidade de Israel. A seção final está em 2 Crônicas, capítulos 10 a 36. Narra a história do reino de Judá, desde a divisão do reino até o exílio e o decreto de Ciro. O autor seleciona cuidadosamente os eventos para destacar temas teológicos específicos. A narrativa termina não com a destruição de Jerusalém,
mas com a esperança representada pelo retorno autorizado por Ciro. Essa conclusão demonstra claramente o propósito encorajador da obra. A teologia. A teologia dos livros de Crônicas está profundamente centrada na fidelidade de Deus e as suas promessas. Apesar dos fracassos humanos, o Senhor continua guiando a história de Israel em direção ao cumprimento de seus propósitos. Essa mensagem era especialmente importante para uma comunidade que enfrentava incertezas após o exílio. Outro tema central é a importância do templo. Para o cronista, o templo não é apenas edifício religioso, é o centro da vida nacional e espiritual. Todas as instituições importantes convergem para ele. A adoração correta, a presença divina e a identidade do povo estão intimamente ligadas ao templo e ao culto realizado em Jerusalém. A dinastia davídica ocupa posição igualmente importante. O autor apresenta Davi como figura idealizada e destaca constantemente as promessas feitas à sua casa. Mesmo sem o rei davídico no trono, a esperança associada a essa aliança permanece viva. Essa perspectiva contribuiu significativamente para o desenvolvimento posterior das suas expectativas messiânicas. A teologia da retribuição também é característica marcante da obra. O cronista frequentemente mostra relação direta entre comportamento e consequência. Reis que buscam ao Senhor prosperam. Aqueles que o abandonam enfrentam dificuldades. Embora essa abordagem seja mais explícita do que em outros livros bíblicos, ela reflete a convicção de que Deus governa moralmente a história. O livro de Crônicas enfatiza a busca sincera por Deus. Diversos reis são elogiados porque buscaram o Senhor de todo o coração. O arrependimento, a adoração e a fidelidade recebem destaque constante. A mensagem central é que Deus responde favoravelmente àqueles que o procuram com sinceridade. Principais dificuldades interpretativas. Uma das principais dificuldades interpretativas dos livros de Crônicas envolve sua relação com Samuel e Reis. O cronista frequentemente modifica, omite ou acrescenta detalhes em relação às narrativas anteriores. Isso levanta questões sobre seus métodos historiográficos e seus objetivos teológicos. A maioria dos estudiosos entende que o autor não estava tentando corrigir Samuel e Reis, mas reinterpretar a história para entender as necessidades de sua própria geração. Outra dificuldade refere-se às genealogias extensas que ocupam os primeiros capítulos. Muitos leitores modernos consideram essas listas pouco relevantes. Contudo, compreender sua função exige reconhecer sua importância na definição da identidade comunitária e na preservação da memória histórica. As genealogias servem como fundamento teológico para toda a narrativa posterior.
A apresentação idealizada de Davi e Salomão também gera debates. O cronista omite episódios importantes, como o adultério de Davi com Batseba e muitos aspectos negativos do reinado de Salomão. Alguns estudiosos veem isso como distorção histórica. Outros entendem que o autor está construindo modelos teológicos destinados a inspirar a comunidade pós-exílica. Outra questão importante envolve a teologia da retribuição. Em muitos casos, o cronista parece apresentar relação direta entre obediência e prosperidade. Leitores modernos frequentemente questionam essa perspectiva, observando que a experiência humana é mais complexa. A interpretação adequada requer compreensão do propósito pastoral e teológico da obra. Existe o desafio de compreender a relevância contemporânea de temas como templo, sacerdócio e genealogias. Esses elementos pertencem ao contexto histórico muito diferente do mundo moderno. Entretanto, quando interpretados dentro de sua função teológica, continuam oferecendo importantes reflexões sobre identidade, memória, adoração e fidelidade comunitária. Os livros de 1ª e 2ª Crônicas permanecem extraordinariamente relevantes, porque abordam questões fundamentais relacionadas à identidade, memória e esperança. Em um mundo marcado por mudanças rápidas e crises culturais, o cronista lembra a importância de conhecer as próprias raízes e preservar a memória coletiva. Comunidades que esquecem sua história frequentemente perdem também seu senso de propósito. Além disso, a obra enfatiza o valor da adoração e da centralidade de Deus na vida comunitária. Embora o contexto do templo pertença ao mundo antigo, o princípio permanece atual. Uma comunidade saudável necessita de centro espiritual que oriente seus valores, suas prioridades e sua identidade. A mensagem da fidelidade divina continua igualmente relevante. O cronista escreveu para um povo desanimado, cercado por limitações e incertezas. Sua resposta foi recordar as promessas de Deus e demonstrar que a história não havia terminado. Essa perspectiva continua oferecendo esperança a pessoas e comunidades que enfrentam dificuldades e aparentes fracassos. Os livros também ensinam sobre responsabilidade espiritual. O princípio de buscar ao Senhor de todo o coração atravessa toda a narrativa. O cronista insiste que a verdadeira transformação começa quando indivíduos e comunidades voltam-se sinceramente para Deus. Essa mensagem continua profundamente atual em qualquer contexto histórico. Por fim, os livros de 1ª e 2ª Crônicas permanecem relevantes porque demonstram que o passado não deve ser apenas lembrado, mas interpretado à luz da fé. O cronista ensina que a história possui significado espiritual e que Deus continua atuando através das gerações. Sua obra convida cada geração a olhar para trás com gratidão, para o presente com fidelidade e para o futuro
com esperança.